comecei com 7 anos a dançar. Eu fazia balé clássico e era muito interessante porque eu comecei a aprender balé por uma série de razões, por causa do corpo, por causa das pernas, para ter mais disciplina. Então minha mãe me colocou no balé para eu exercitar o andar, ficar mais elegante. Normalmente era assim que funcionava, né? As meninas entravam no balé clássico por essa questão da disciplina e tudo. E eu me lembro de estar fazendo aula com as meninas. Eu tinha uma dificuldade, assim, eu não era uma bailarina de fácil habilidade para o balé clássico, então eu tinha que me dedicar bastante. Eu lembro que a professora pedia para fazer um determinado exercício 10 vezes, eu fazia 30. Eu era muito dedicada, assim, eu fazia mais do que as meninas faziam. E assim foi minha carreira, né, de balé clássico. Eu estudava no balé Thalia Morozovich. Era uma escola semiprofissional, eles não tinham ambições de ser um curso profissionalizante mesmo, mas era uma escola que tinha um currículo muito bom, de 9 anos de formação. E eles tinham um currículo muito bom dentro da escola, porque eles tinham uma formação artística, eles se preocupavam muito, o professor Tadeu, com a formação artística da aluna. Nós aprendíamos muita coisa de música, todas as galhardas, as músicas antigas. Nós aprendíamos, tínhamos uma cadeira na nossa formação que chamava dança característica, que ela começava desde o comecinho, ia todos os 9 anos da formação, e nós aprendíamos todas as danças, os minuetos, as danças polonesas. E como o professor que fundou a escola veio da Polônia, ele colocou todas as danças brasileiras características. Então nós aprendíamos o machixe, o samba, o frevo. E eu tive contato com todas as danças folclóricas através dessa formação do balé clássico na minha época dos 9 anos que eu frequentei. E no final desses 9 anos, a Milena Morozovich, que era filha do professor Tadeu, ela fundou a escola de dança moderna, a primeira escola de dança moderna do Brasil foi. Isso é toda a minha lembrança nesse momento, assim, de formação. Eu me descobri envolvida pela dança, pelo balé, pelo fato dessa curiosidade que essa família me despertou, essa família de artistas. Tanto pela música, como pela dança, como eles trabalhavam essa união da dança com a música. E eu era muito curiosa, então eu ficava horas dentro do espaço do balé. E eu me descobri coreógrafa com 11 anos, dentro da minha própria escola. Então, existia no final do ano essa festa de formatura do magistério dentro do colégio. E eu, que organizava, com 11 anos, eu começava a organizar as festas do colégio, de final de ano, para homenagear as meninas do colégio que iam se formar. E eu pegava todo o colégio e eu inventava jogral, eu inventava a formação de dança, eu fazia coreografias, duetos. E nisso a própria escola dos Morozovich descobriu que eu, então com 11 anos, coreografei um dueto. Eu me lembro que era uma das bailarinas que dançava comigo na escola lá do balé. Ela fez esse dueto porque ela também estudava no colégio. E então ela é minha parceira do dueto, o primeiro dueto que eu criei. E aí, dentro dessa formação de balé, com essa criação na escola, eu comecei a coreografar para o balé Morozovich. Já com 11 anos eu apresentei na escola esse dueto, na escola de balé, no final do ano. Depois eu coreografei com 13 anos para as crianças. Depois, com 15, eu já fiz um trabalho chamado Cenas Brasileiras, que nós fizemos as trilhas com Milton Nascimento, Sérgio Mendes, Chico Buarque. Foram as trilhas de músicas brasileiras que eu coreografei com 15 anos.
eram 50 meninas no palco. E eu tinha essa habilidade de coreografar e trabalhar com muita gente em cena. E aí foi indo, com 18 anos eu coreografei para um trabalho do Cussi Almeida, que era um compositor brasileiro muito reconhecido na época. E assim fui trabalhando com os Morosovich trabalhavam muito ligados aos compositores brasileiros da época e me chamavam para trabalhar. Assim eu conheci Villa-Lobos, entrei em contato com a música e a dança ao mesmo tempo. Sempre trabalhando assim, com a escola, né? Fazendo esses grandes espetáculos para o final de ano da escola do balé. Foi assim que eu me envolvi e nunca mais deixei a dança. Quando eu entrei em cena a primeira vez, eu me lembro que eu entrei fazendo boneca de piche. E boneca de piche era para a época, era essa necessidade de que não tinha, né, pessoas de cor nas escolas de balé. Isso era uma coisa muito notável. E então eu fazia a boneca de piche. E eu me lembro que a minha madrinha fez umas trancinhas assim com os arames, eu tinha que fazer uma maquiagem toda. Só que eu era muito engraçada. Então eu fazia aquela dança da boneca de piche, da cor do azeviche, e eu entrava assim, eu tinha que repetir aquele número muitas vezes em cena. Foi a primeira experiência que eu tive em cena. Eu não conseguia sair de cena, eu agradecia e as pessoas não paravam de bater palma, eu tinha que repetir o número, era muito curtinho, e eu tinha que repetir de novo, porque eu fazia aquilo de uma maneira muito engraçada, muito engraçadinha. Então foi uma experiência muito agradável a cena para mim, a primeira vez que eu pisei em cena. Eu comecei a descobrir a preparação corporal depois da minha formação nos Estados Unidos. Eu fiquei 3 anos em Nova York estudando na Nicholas Lewis Foundation for Dance, que é uma escola que trabalha na linha da dança moderna e trabalha com a conceituação do movimento. E trabalhando com a conceituação do movimento, a ideia sobre o movimento, ela se amplifica. E com isso ela serve, né? A gente usa esses elementos de conceito para poder trabalhar o corpo com a interferência, né? Corpo, plateia, corpo, não só bailarino, plateia, mas corpo, plateia. E com isso ele se amplia para a preparação nas artes cênicas. Você olha a atuação, você olha as artes visuais, e esse lugar então me colocou no lugar de preparador corporal, né? De preparadora corporal nas artes cênicas. Foi aí que eu comecei a desenvolver, e aqui no Rio que eu vim fazer uma pós-graduação, porque a Angel Viana que veio trazer essa linha, né? Nominar, né? O preparador corporal. Então, eu aqui no Rio que eu vim fazer essa pós-graduação em preparação corporal nas artes cênicas, como esse nome de preparador corporal. Mas eu já trabalhava há muito tempo em Curitiba, com peças de teatro, sempre preparando o ator no movimento do corpo, né? Então a dança, ela entrava no sentido de conceituação. É um outro trabalho, não é o balé, não é fazer sequências de movimento, não é dançar, não é fazer coreografia, mas sim entender o corpo plateia, o corpo cênico. Eu comecei também a lecionar, ministrar cursos e lecionar dança muito cedo. A partir dos 13, 15 anos eu já dava aula para as pessoas mais jovens, dentro da própria escola do Morosovich. Como eu era uma menina muito criativa, né, uma adolescente muito criativa, eu ficava lá muitas horas, eu comecei a desenvolver por mim mesma um método de dar aula de dança moderna. Porque como a Milena criou essa escola de dança moderna em Curitiba, ela viu em mim esse potencial de poder criar movimentos para ensinar outras pessoas. E realmente, então eu criava as minhas aulas.
E quando ela trouxe o Laban para dentro, que é uma técnica de dança, para dentro da escola, ela disse: você intuitivamente sabia Laban, porque eu inventava aquilo tudo e dava aulas desde cedo ali, criando aquele método meu. Depois eu vim me aperfeiçoar e estudar e me mudei para fora do Brasil, como eu falei, para os Estados Unidos, e continuei nessa caminhada de formar pessoas. E com isso, com esse contato com os Estados Unidos, eu encaminhei muita gente para lá também. Muitos alunos meus foram encaminhados para hoje ter uma carreira fora do Brasil. E eu também formei muitos corpos na dança que acabaram se profissionalizando dentro da dança. Eu tive em Curitiba Tempo Companhia de Dança por muitos anos, tive essa escola que se chamava Tempo, né? Que para mim o tempo é esse lugar onde corre tudo, né? Corre a vida. E tive também aqui agora no Rio o Coletivo Imprevistos, que foi uma formação de 3 anos, onde eu tive a oportunidade de levar essas pessoas para a cena. Tanto a Tempo, Companhia de Dança, levou alunos para a cena, transformou eles em profissionais, como aqui eu consegui levar alunos de curso livre para a cena e formar um grupo onde as pessoas saíram do seu dia a dia, pessoas comuns que tinham outra profissão, e conseguiram transbordar o seu trabalho num trabalho artístico, numa ansiedade delas falar alguma coisa artisticamente. Eu passei por todas as escolas de dança, né? A escola do balé clássico, a escola da dança de salão, a escola das danças folclóricas, a escola flamenca e a escola da dança moderna. E essa escola da dança moderna, ela por si só, também com os grandes mestres, eles vieram pesquisando outras formas de pensar o corpo. E esse estudo do corpo é fascinante. As técnicas alternativas, como o Alexander Technique, o Pilates, o Feldenkrais, a própria Angel aqui no Brasil, o Klaus, a Ruth Rachu, a Clarice Abujanra, que trouxe a dança moderna, a Penha de Souza lá para São Paulo, com a técnica de Martha Graham e outras técnicas como eu fiz, o Nicolais, o Cunningham. Isso tudo também desabrochou para um conhecimento da dança contemporânea. E uma ponte muito interessante para mim na dança foi a Jennifer Muller, que é uma técnica que realmente ela vem da modernidade e vai para um pensamento contemporâneo dentro das artes marciais, que também é uma outra coisa que eu estudei. E que vem desse ki, dessa energia. E o próprio Alvin Nicholas, que tem a dança do teatro abstrato, que foi a minha formação nos Estados Unidos e que realmente flutua entre um pensamento da dança moderna para um lugar do pensar a contemporaneidade, do pensar o abstracionismo, a dança abstrata, o corpo pelo corpo, o corpo com emoção, o corpo sem emoção, um corpo abstrato que pertence ao objeto, corpo, cadeira, mesa, corpo, objeto. Então isso tudo me trouxe para o contemporâneo, para um pensamento contemporâneo. Então eu tenho um corpo formado pela dança moderna que flutua para a dança contemporânea por causa do estudo do movimento do corpo mesmo. Olha, eu acho que o que foi muito marcante para mim dentro dessa formação foi a transformação que eu tive na minha formação nos Estados Unidos. Porque a minha formação dentro da escola do Nicolais fez eu questionar, nossa, eu sei dançar mesmo?
porque o Nicolas, ele modificou muito o meu pensamento, corpo, dança, movimento. Muito. Ali eu tive uma grande transformação corporal. Eu voltei à minha escola de improvisação lá atrás, que eu tive no Morozovich, e tive que retomar todo o meu conhecimento técnico em dança. Então, nesse momento, sim, houve uma ruptura muito forte, quando eu fui morar nos Estados Unidos e estudar a dança na técnica, na metodologia, né, da dança do teatro abstrato, na Nicholas Lewis Foundation for Dance. Ali eu modifiquei o meu panorama geral sobre o movimento e voltei a ter contato com aquela criança que dançava, com o meu verdadeiro movimento espontâneo, sem ser expressiva demais, sem ser expressiva de menos. Então eu acabei vindo por um abstracionismo muito forte e depois eu tive que retomar o expressionismo. Eu tive que juntar tudo na Rocio que eu sou hoje, em todos os aspectos do meu movimento artístico. Esse foi um momento muito, muito marcante mesmo, porque eu tive que questionar muitas coisas dentro da minha formação. Desde o começo, como eu falei antes, a música foi muito presente nas minhas criações. E eu vim entendendo esse ritmo próprio do corpo. E vim entendendo também com os estudos que eu fiz fora que o corpo tem a sua musicalidade sem a música. Então eu entendi que você pode dançar também sem a música, criar sem a música e colocar a música depois. A escola do Nicolás me ensinou muito isso, eu percebi o ritmo próprio do movimento ali. Eu sempre trabalhei com uma música brasileira, trabalho com música estrangeira também, mas é assim a minha fascinação por compositores brasileiros. Eu tive muitos compositores que fizeram composições para os meus trabalhos, né? Carmo Bartoloni, que não está mais aqui entre a gente, Milton Nascimento, Mário da Silva, João José de Félix Pereira, Otávio Camargo, vários compositores que me trouxeram músicas originais para o meu trabalho coreográfico. Muitas vezes eu fiz o trabalho antes da música, depois veio a música. E também trabalhei, como eu falei, com compositores estrangeiros, né? Tive um italiano, Stefano Tatini, que era um amigo da época, que fizemos juntos a música e a dança nos Estados Unidos. E assim, o próprio Alvin Nicolás ofereceu muita coisa de música para a gente poder criar e trabalhar, das composições dele. Então a minha trajetória na escuta, o Mário Ferraro, que foi o meu, agora aqui no Rio, um compositor que eu trabalhei muito perto, o Prelúdio 21, com todos os compositores contemporâneos do grupo Prelúdio 21. Então foram contemporâneos, assim, músicos que me ofereceram muita riqueza sonora para a criação do movimento. O que me fascina muito, eu não consigo viver sem os músicos. Casei com 2 músicos já. Eles fazem parte, assim, da minha criação, da minha vitalidade mesmo de existir, assim. Eu respiro muito a música que eu trabalho com ela. A minha criação, ela vem muito da parceria. É uma troca. A criação para mim é uma troca. Eu olho várias coisas que me inspiram, desde as artes visuais, o corpo, o outro, a música, o meu próprio corpo. Eu também tive, por exemplo, uma empresa de projetos culturais. A Tempo, Companhia de Dança, ela virou Tempo Arte. E ali eu pude experienciar muitas coisas na parte da produção e da criação. Nessa ligação entre olhar o que está em volta de mim e criar e ouvir, é onde e na minha necessidade de falar alguma coisa para o mundo, é onde eu me inspiro
para criar o trabalho. Não só nos passos da dança, não só na técnica que me envolve, né, ou numa técnica específica de dança, que hoje eu me vejo um corpo muito fragmentado, eu não trabalho uma técnica específica de dança. É um corpo que, assim, fragmentar às vezes não é bom, e eu acho bom fragmentar, eu acho bom, o feminino ele é muito múltiplo, né, ele se espalha, e eu acho que esse meu lugar do feminino na dança é isso, eu receber informação do mundo, de várias técnicas, de várias formações, e ter uma necessidade de falar com o meu corpo alguma coisa para o mundo, ou algum assunto, dentro da área da performance, da dança, das artes visuais, da criação como um todo, né? Como um todo. Desde a própria Milena até o Nicolás, eu tive muita influência com a iluminação, com as artes visuais, e inclusive no Nicolás fiz um curso de lighting design, quer dizer, de desenho para o palco, de luz para o palco. Então, a luz, ela fala muito comigo, ela me dá plasticidade, às vezes, da criação, o elemento têxtil. Eu trabalho aqui no Rio com o Benedito Neto, que é uma pessoa que tem um trabalho têxtil muito forte na criação. O figurino dele me inspira muito, ou complementa muito o meu trabalho. Esse figurino particularmente não é dele, mas ele vem, né, o Benedito vem e diz, não, é isso que você tem que vestir, mesmo não sendo dele. Eu trabalho com outras pessoas também, a Lu Anselmi, que no meu último trabalho agora criou, eu também faço as minhas roupas. Então tudo isso influencia o que eu vou vestir, influencia na minha criação, no meu movimento. Às vezes isso vem antes de eu criar. Eu preciso estar vestida para criar uma dança e não ter o passo da dança para depois me vestir. É uma parceria, vice-versa. É o corpo do outro, é o meu corpo. Às vezes eu tenho uma necessidade enorme de olhar o corpo do outro para poder criar. E às vezes eu crio no corpo do outro para poder passar para o meu corpo. Então é uma conversa. A criação é uma conversa com o mundo, com o universo, com aquilo que eu quero dizer, com a minha ansiedade, com a minha necessidade, com o meu desejo. Eu tenho tantas influências na minha vida. Eu até preciso falar um pouco da minha filha, que é a Julie Vine, que já fez esse programa com você, que ela está lançando esse CD chamado Infinitos Encontros, né? E esse nome é muito potente, porque são realmente infinitos encontros. Eu tenho tantas influências na minha vida, né? Por exemplo, agora, no contemporâneo, o Mário da Silva, que é o meu parceiro de trabalho, me influencia em todas as criações, né? Então, começando assim de trás para frente, a minha filha, o meu Rio de Janeiro aqui no momento, esse ambiente todo, todos os artistas, por exemplo, essa casa que eu estou aqui agora, a Daphne, né, que está aqui dessa casa, que eu estou dando aula aqui, que junto com a Alegra, elas fazem um trabalho comigo sobre o lixo, que é uma coisa que eu até chamei para dizer assim, enchendo o saco da cidade, é o que você põe dentro do teu saco de lixo, que agora me inspira muito na minha criação, que é falar do resíduo, do meu resíduo, da minha relação, que é um trabalho que eu tenho com o Mário, chamado Resíduo, Pares no Lixo e no Luxo, que foi dirigido pela Lu Grimaldi, que é uma pessoa que sempre me inspirou muito, porque desde a época do Valfoli Companheiros, que eu tive em Curitiba, que eu coreografei para ela nessa época, o Valfoli Companheiros, que era o Valfoli, que foi um artista que me inspirou muito, que também não está mais aqui entre a gente, mas a Clarice Abujamra, que me influenciou muito em São Paulo, todos os meus amigos e companheiros de dança nos Estados Unidos, Sarah Pearson, Patrick Widrick, Alberto Delsaz, todos esses bailarinos que passaram nessas salas de aula comigo ali, né, grandes bailarinos contemporâneos da época. Eu tive o prazer de fazer aula com a própria Martha Graham, viva, dando aula para mim na minha frente. Assim, foi muita sorte que eu tive na minha vida, de entrar naquela escola e naquele dia ela está dando aquela aula.
O Cunningham também, um grande, né, mestre de eu estar ali no estúdio dele e ele estar passando em volta. A própria Pina Bausch, que me viu dançar, eu dancei para Pina Bausch. Ela teve um contato com o meu trabalho como bailarina. Na época que ela fazia essa pesquisa, ela andava nas cidades e pedia para ver os bailarinos da cidade. E na época eu morava em Curitiba e eu fui uma das pessoas escolhidas para dançar para ela. E ela me inspirou muito e tive outras oportunidades com ela em Nova York, de estar perto dela, em audições, conversando com ela. Então, foram pessoas que me ofereceram muita inspiração, o Alvin Nicolais e aqui no Brasil, todos os grandes, os meus alunos todos, que hoje me inspiram muito, né, que estão aí pelo mundo, dançando e fazendo grandes trabalhos lindos. Todas as pessoas são inspirações, os músicos todos. Então, a dança faz parte da minha trajetória de vida, né? Eu me conheço assim, numa sala de aula, dançando, fazendo aula. Desde os 7 anos de idade eu me envolvo com a arte. A dança, para mim, me jogou dentro da arte, do mundo artístico. Eu não me vejo só como bailarina. Eu me vejo como uma artista que flutua em outras artes. A dança me jogou dentro das artes visuais. Eu participei de 3 salões de artes visuais nacionais, mas por causa da dança, porque ela me jogou nessa plasticidade, né, da criação. E ela me tirou de vários momentos difíceis, ela me colocou no mundo de volta, né, várias vezes. Então, ela me coloca na atuação, ela me coloca como atriz, como bailarina. Eu hoje tive a oportunidade de experienciar esse mundo do texto na dança, de viver essa preparação nas artes cênicas, como eu falei antes. Foi a dança que me jogou nesse lugar, né? A dança que me jogou na flutuação do mundo, no movimento, né? Eu tenho uma frase no meu livro, Corpo em Movimento, que, assim, o corpo é a configuração de uma existência. Com ele, estamos em cena. Usar o corpo como forma de expressão é algo muito difícil, porque se a gente vai usar o corpo como uma forma de expressão dentro de uma técnica específica, a gente tem que se dedicar muito nessa caminhada para descobrir como que você vai falar algo que te inquieta, um assunto que você deseja, representado naqueles movimentos técnicos do teu corpo. Se você vai usar o corpo como um ato performático, você tem que realmente ter um argumento muito forte para teu corpo expressar aquilo sem palavras. Então, como eu hoje entendo que a voz faz parte desse corpo, a voz falada, a voz cantada, a voz e o movimento, eu também trabalhei o corpo nesse lugar da voz. Fiz vários trabalhos com voz e movimento para outros artistas, artistas do canto, artistas da ópera, artistas da música popular, né, brasileira. Eu trouxe a voz para o meu trabalho corporal, porque esse corpo que se doa na expressão do gesto, assim, que faz um gesto por outro, ele
ele precisa entender qual é essa linguagem, né? O que você quer dizer nesse ambiente para o outro? Como você vai abraçar esse público com o teu corpo sem a palavra falada. E é muito interessante para cada trabalho você descobrir isso com o corpo. Eu acho que para dizer momentos marcantes da carreira é muito complicado, porque todos os momentos são marcantes, todos os momentos são importantes, todos os convívios, todos os aprendizados são importantes. Eu hoje, com a idade que eu tenho, hoje eu estou com 60 anos, então eu digo assim, este momento foi importante. Eu não consigo dizer isso. Todos os momentos foram muito importantes para mim. Eu agradeço a todos, eu reverencio hoje a todos os momentos, a todos os convites que eu tive, a todas as batalhas, a todos os nãos, a todos os momentos de estar na busca de fazer outras coisas, que não fosse só a dança, ao contato que eu tive com a TV, muitas vezes, que me deu tanto aprendizado, os artistas que me guiaram, que me influenciaram. Eu só tenho a agradecer, eu não tenho um momento que eu possa te dizer, esse momento foi realmente o que mudou tudo, porque a cada momento tudo se modifica e eu começo tudo de novo. Então é tudo muito importante. Bom, foi a minha família que me levou para esse lugar artístico. Meu pai, ele tinha um fascínio pela atuação. Ele queria ser ator, ele atuou, ele fazia programas na TV ao vivo, fazia escolinha do professor Raimundo ao vivo em Curitiba. Ele começou como ator, né? Depois ele foi funcionário público, ele foi psicólogo, ele foi um criador, inventor, ele foi várias coisas, mas ele tinha esse fascínio por atuar. E a minha mãe, ela era, de uma certa forma, ela também buscou isso em algum momento da vida, para acompanhar meu pai e atuar. E ela tinha muita facilidade de cantar e atuar. E a minha família toda, ela foi de pianistas. Todos estudaram piano na formação do lado do meu pai. Então, eu aprendi a dançar dentro de casa, na dança de salão, assim, muita dança. Almoço, dança. Festa de família, dança. Praia, tirava tudo do centro da casa, com o lado dos bonatos, dos italianos, dança na sala da casa da praia. Então, a dança foi presente na minha vida o tempo todo. Na verdade, nesse momento ali da dança da casa, é que a gente aprende a dançar, né? Que a gente aprende a se expressar, a se alegrar. A dança entra na tua vida para alegrar o corpo. Ela é uma forma de alegria, de viver, de sentir o corpo presente no espaço. O exercício da profissão é a minha vida, né? Eu exercito ser uma profissional todos os dias. Eu questiono todos os dias sobre a arte no mundo, sobre a arte na minha vida. E eu acho que esse é o exercício do profissional, assim, você estar todos os dias questionando a sua profissão e tentando entender de uma maneira melhor como você pode contribuir e ser parceira da vida com a dança, com a arte, com o profissional no mundo, assim, de uma maneira geral. O exercício da profissão é exercitar a profissão todos os dias. Para mim é isso. A emoção que eu sinto em estar em cena é muito diferenciada da emoção que eu sinto no dia a dia. E o que mais me emociona é descobrir essa diferença. Porque quando eu entro em cena, eu me coloco num lugar tão diferente, parece que eu entro num outro lugar. Quando eu saio dali, eu digo, ai, nossa, onde eu estava
aonde eu estive. Isso parece muito usar a palavra mágico, não sei, mas é um distanciamento às vezes e uma aproximação de lugares diferentes em mim. E isso me emociona muito, sabe? Me encanta, na verdade. Me encanta descobrir essas diferentes emoções. Às vezes me parece que eu tenho uma lucidez muito grande na cena. Eu estou ali muito presente assim, eu sou muito eu. E às vezes na vida eu sou muito atrapalhada, muito cheia de emoções, muito cheia de coisas, assim, não consigo me achar e tenho as minhas questões e as minhas entradas profundas, e as minhas depressões, e as minhas emoções profundas, mas na cena eu sou muito... Parece que eu tenho esse lugar, assim, que é onde eu tenho que estar, eu estou ali. Eu gostaria até de estar muito mais vezes em cena. As dificuldades são muito grandes para os trabalhos se concretizarem, né? Eu adoraria estar muito mais em cena do que eu estive durante o meu processo artístico como um todo. Eu acho que o que eu espero ainda para o futuro é poder estar mais em cena, poder realizar alguns outros projetos, disso que eu agora tenho vontade de falar, que é o trabalho que eu tenho aqui, do resíduo, do que nos resta dizer, do que nos resta dizer, do que queremos dizer, do que temos para dizer para o mundo. Eu espero que a arte exista, porque a arte não tem como. A arte está, e ela esteve no mundo sempre, de todas as formas. O mundo, né, o ser humano primevo, ele teve que se expressar nas paredes, no movimento, no chão, na terra. Descobrir a vida é arte, né? E descobrir a vida é essa vibração de sentir o corpo. Não tem outra saída. Então, a arte está aí para sobreviver e viver sempre, porque ela é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos são artistas em si. Então, o meu sonho é ver a arte sempre vibrar, como um todo, como no corpo, no som, nas cores, na sua essência de uma maneira geral.